Então, irmãos, aí você vê, né? O sistema religioso pede dízimos e ofertas e eles estão debaixo da lei cerimonial. E aí eles alegam que não andam mais na lei de Moisés. Mas a lei cerimonial que foi abolida é justamente a que eles praticam, como a ceia, né? Porque a Páscoa ela fazia parte da lei cerimonial. Então, eles continuam fazendo parte de algo que foi abolido. Mas eles alegam que os mandamentos de algo foi abolido. Não, na Escritura não fala que os mandamentos de algo foi abolido. Ele aboliu a lei cerimonial e a lei sacrificial. Onde havia aquela preparação para matar os animais, o sacerdote tinha que andar sem fazer um sacrifício primeiro para ele, para depois apresentar um sacrifício para a comunidade de Israel. Então você vai ver que eles dizem algo e faz outro. A lei sacrificial foi aquela que quando Yahshua derrubou a mesa na entrada do templo, porque ali se vendia os animais para sacrifício. Então o que Yahshua fez? Yahshua derrubou a mesa porque não iria mais precisar do sacrifício de animais. Por isso que Yahshua disse, meu pai não habita no templo, porque Yahweh não ia habitar mais ali mesmo, porque agora Yahshua estava ali fazendo o próprio sacrifício, e o véu se rasgou, então aonde tivesse um Yahweh verdadeiro guardando os mandamentos, Yahweh se manifestaria com ele através do Filho. Então, irmão, cada vez mais fica explícito e claro que eles não seguem o Messias de Israel, ou seja, aquele Messias que morreu lá em Israel, em Israel. Não. Isso fica mais claro que eles criaram um Yahshua católico, um Yahshua romano, grego-romano. Porque tudo que esse Yahshua aí faz, que eles pregam, tá debaixo do sistema religioso, né? Você viu aí ele mudando a ceia, o sentido da ceia, né? Eles mudam tudo. Então, eles só usam o nome Yahshua. Por isso que Yahshua disse, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Se possível, até os eleitos. Está se cumprindo a palavra ou não está? Né? E virão muitos em meu nome, e se possível, enganarão até os eleitos. E aí a gente vai ver também, muitos se apresentarão naquela amanhecer e vai dizer Yalcha, Yalcha, porque eles conheciam o nome, né? Yalcha, Yalcha, pregamos na rua em teu nome, comemos e bebemos. Quer dizer que eles vão falar o quê? Comi o pão e bebi o vinho. Comemos e bebemos na tua presença, porque eles achavam que estavam na presença de Yahshua. Yahshua vai falar para eles abertamente, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticaste a iniquidade, que é a violação dos mandamentos, né? E eu não vos conheço. Então tá mais claro, toda vez que eu vejo esse grupo aí pregando essas heresias, mais eu vejo que está na Escritura. A Escritura está se cumprindo. Irmão, olha só a importância de você deixar a cerimônia religiosa, sacrificial e cerimonial e ser ela no seu corpo, porque nós somos templo do Altíssimo. Quando Yahshua falou que o pai dele não habitava no templo físico, é porque ele queria habitar no templo humano, compreende? E para isso você vai ter uma recompensa. Olha o que fala aqui Malaquial. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da Torá e do resgate, trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Nós somos agora, lembra do holocausto que os animais eram mortos? Então, ele chama nós de bezerros. Por quê? Porque agora nós somos sacrifícios vivos e agradáveis perante algo. Então, nós passamos a ser agora os bezerros, os cordeiros. Olha que interessante aqui, Malaquias 2. Porque os lábios do sacerdote guardará a ciência, que é os mandamentos, e da sua boca buscarão a lei, a Torá, porque ele é o anjo de aldo da batalha. Mas vós desviaste do caminho, e muitas vezes vieste tropeçar na Torá.
corrompeste o concerto de Levi e diz Ial da batalha. Por isso também eu fiz os desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção da pessoa na Torá. Ele está falando aqui de diversas leis. Ele está falando da lei cerimonial, da lei sacrificial e dos mandamentos. Eles estavam, o Israel, eles estavam transgredindo os 3 mandamentos aqui de Al, que resumia em vários mandamentos. Compreende? Aqui Malaquial 3. Mas quem suportará a vinda de Alxa? Né? Aí ele está falando aqui da vinda de Alxa, mas não é isso que eu quero ler. Então, ele apresentará afinando a prata, ele vai purificar o corpo dele, a noiva. Entende? Aqui está falando uma profecia para o final, mas já aconteceu com eles. Vamos ver aqui o trecho que eu quero mostrar. Olha, aqui é uma lei sacrificial. Desde as manhãs dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Lei sacrificial. E não guardaste, mas tornais para mim, eu tornarei para vós. Aqui era uma profecia que Alxa viria e eles teriam que se tornar para Alxa, ou seja, largar a lei cerimonial. Mas quando a lei cerimonial estava instituída, eles estavam já fazendo relaxadamente. Olha o que vai acontecer. Em que havemos de tornar? Aí os pastores pregam isso na igreja. Só que isso foi abolido, pessoal. Na vinda de Alxa, antes de Yalcha, era praticado isso. Quando Yalcha estava na terra, já começou a parar de praticar. Na verdade, parou de praticar na sua morte e ressurreição. Ali foi consumado, parou. Consumada a cerimônia e religiosa e sacrificial, correto? Então tá aqui, ó. Trazei todos os dias à casa do tesouro, que era o templo, para que haja mantimento na minha casa. E mais depois fazer prova de mim, diz ao dos exércitos da batalha, que eu vou abrir a janela do céu. Aqui era a lei cerimonial. Quando eles estavam fazendo o holocausto, Ial abria o céu e derramava fogo, como fez com o profeta Elial. Mas isso agora é abolido, correto? Isso está consumado. Por isso que Deus falou, meu pai não habita mais nos templos. Não adianta ir para o templo que você não vai receber nada. Então eles começaram a falar palavras pesadas. É inútil servir a Ial. O que aproveitou ter cuidado dos seus preceitos, olha aí, tá vendo? Lei cerimonial. E andar de luto. Então eles estavam fazendo de qualquer jeito e Ial não respondia mais eles. Aí olha o que ele vai falar. Cada um tem um seu companheiro, Ial atenta e ouve a um memorial escrito diante dele. Esse memorial é escrito no templo. Então, toda vez que a pessoa ia lá e matava o animal e era sangrado, ela era apagada dos seus pecados. No mês de Yom Kippur, né, naquela região ali. Então era feito esse sacrifício de perdão de pecados. Então ali escrevi o nome dela no memorial. Então o memorial hoje é celestial, é no Chamaim. Então aqui foi abolido o ritual religioso. E ele fala que nós teremos para ele um tesouro particular. Agora ele está falando tesouro espiritual, que Alxa vai levar para com ele. E aqui você vai ver que vai ter a lei cerimonial também, que as pessoas confundem. Né? Estava aqui, os sacerdotes desprezam o meu nome, e dizeis, em quem estamos desprezando o teu nome? Eles estavam fazendo a lei cerimonial sacrificial de qualquer jeito e abandonando os mandamentos de Al. Como Saul fez o sacrifício que não era para fazer, e Al o rejeitou como rei. Então, vocês ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, esse pão imundo, irmão, era a ceia. Entende? Eles já estavam fazendo a ceia, pecando contra os mandamentos. Entende? E agora, hoje é pior, porque hoje não se faz mais ceia. Porque Yalcha falou que a última ceia agora vai ser no Chamaim, na boda do cordeiro, aqui na terra não. Então as pessoas que tomarem ceia, elas estão fazendo igual Saul. Estão fazendo um papel de sacerdócio sem serem sacerdotes. É igual pedir o dízimo e a oferta. Então oferecereis sobre o meu altar o pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa de Al é desprezível. Agora eles faziam errado lá. Hoje, pior ainda, quem toma pão e suco está profanando a mesa de Al, porque Al não habita mais ali. Ele cumpriu essa lei cerimonial. Então aqui ele vai falar do capítulo de Malaquial, ele vai falar toda a lei cerimonial.
Aí fala de oferecer o incenso, oblazão pura. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa de Al é impura, o seu produto, a comida é desprezível. A comida ali, meu irmão, era o pão e o suco. E o cordeiro e as ervas amargas. Eles faziam ali. E tinha os sacrifícios de animais. Eles já estavam fazendo errado naquela época. Eles já estavam abandonando os mandamentos de Yahweh e fazendo a ceia. Yahweh não aceitava mais. Para Yahweh aceitar esse sacrifício dele, eles tinham que praticar os mandamentos. O que estava acontecendo? Eles violavam os mandamentos, ou seja, estavam em pecado e iam lá fazer a ceia, a cerimônia sacrificial. Mas não valia nada, porque eles viviam no pecado. Hoje é diferente. Hoje Yahshua veio, não existe mais ceia, nem cerimonial, nem sacrificial, e as pessoas querem usar o corpo de Yahshua para continuar pecando, ou seja, violando os mandamentos, guardando o domingo, etc, etc. Então elas continuam violando. Então a ceia delas ainda é pior ainda. É 2 vezes pior.